Qual que é o nome de vocês? O que que vocês fazem? Com que vocês trabalham? Então, eu sou a Dirce, né? Sou dentista e eu tenho consultório aqui em Brasília, no Brasília Shopping. Tenho 20 anos de formada e é isso. Bom, eu sou Juliano, né? Você vai ficar Dirce aqui há quanto tempo? Né? Um 15 anos. Uns 15 anos. Eu sou advogado, né? Eu trabalho no Serpro, empresa do Ministério da Fazenda, que faz o imposto de renda e toda a infraestrutura de TI da Administração Federal. Ah, legal. E vocês juntos estão fazendo treinamento? Na realidade, eu comprei mais esse curso para ele, sabe? Mas para mim também, eu estou querendo aprender a organizar a empresa. O consultório é uma empresa, né? E organizar a vida pessoal também, né? Então, qual que é a expectativa de vocês? Bom, da minha parte, assim, eu sou uma pessoa muito desatenta, né? Eu acho que eu tenho algumas pessoas que falam que quem trabalha muito esquece ganhar dinheiro, né? Então, eu acho que eu descumpro regrinhas básicas, né? De economia pessoal e tudo mais. Eu não tenho nada... Se você me perguntar hoje, Juliano, quais são as suas receitas, as suas despesas fixas hoje, eu não tenho, né? Esse número para te dar. O que eu consigo, até mesmo porque não depende muito de mim, fazer de maneira impositiva mesmo, é no meu fundo de previdência privada, né, que é de uma empresa pública, e ali existe uma vantagem de cada R$1 até o limite de 15% da renda bruta, a empresa entra com outro R$1, como patrocinadora desse fundo de previdência privada, né? Então, legal. Isso eu sempre contribuí desde o início da minha carreira lá no CEP, já tem 15 anos já, no limite máximo. Então, essa é uma poupança que eu formo lá, mas eu também não posso mexer de forma alguma. Quando eu chegar à idade da minha aposentadoria, eu vou poder optar. Ou se eu faço um resgate total, ou se eu opto pelo benefício, ou então se eu uso 25% para saque e o restante em benefício. Então, essa é uma decisão que eu vou ter que tomar no futuro, né? Então, graças a isso, eu tenho essa poupança, mas é a poupança do fundo de previdência. Entendi, legal. Essas previdências de companhia, de empresa, elas são bem interessantes porque você já viu uma rentabilização instantânea do seu dinheiro, né? Você coloca um e automaticamente entra outro, né? Exato. É bem interessante. Só até 15%, né? Não posso colocar mais. É verdade. Tem essa limitação, com certeza. Exato. E então, para entender, a grande dificuldade de vocês hoje em dia é da organização financeira. Exato. Exatamente. Acho que a Dirce, assim, a gente acaba misturando muito as contas, né? Eu acho que a gente chega numa situação em que a gente não tem uma definição clara. Eu tenho certeza que a Dirce não sabe a média que ela gasta por mês. Não. A Dirce olha a conta bancária dela quando eu brigo e mando olhar. E eu fico fala que não tem. Porque assim, você já viu sua fatura do cartão de crédito esse mês? Vai lá e dá uma olhada. Ela pega. Como assim? Eu falei, como assim? E ela tem um defeito que eu tento tirar isso dela, que é usar muito pagamento parcelado, né? Eu falo, não faça isso. Compre à vista, você tem e compra no crédito. Se quiser comprar no crédito, tudo bem, mas uma vez. No máximo 2, estourando 3, né? Mas também não tô devendo ninguém. A gente não deve. Graças a Deus, a gente não deve nada. Que eu não tenho dinheiro nada. Como não? Você como se eu fosse o culpado, né? E outro aspecto também é que a gente não conseguiu fazer ainda uma separação entre o dinheiro da conta jurídica da pessoa física. Da empresa. Da empresa, né? Então, eu sei que no final do ano, a gente, na declaração de ajuste, a gente faz, a gente levanta os resultados, né? E aí declara. E aí, assim, grosso modo, que eu posso dizer que no final das contas, tirando as despesas mensais e pelo resultado que eu tive no último ano, eu acho que do que ela tira do consultório, eu acho que está mais ou menos equivalente dos gastos que ela tem na conta corrente, né? Aí envolvendo também o cartão dela, que também é em débito, né? Mas eu acho assim que falta a gente agir de maneira mais organizada para o futuro, né? Eu acho que se eu quiser ter um dinheiro bom no futuro, com disponibilidade imediata para eu poder investir ou fazer o que eu quiser, eu vou ter que mudar meu jeito, né? Como que vocês enxergam o investimento? Vocês acham que o investimento é uma solução, não é uma solução? Eu acho que é. O Juliano, ele entende mais do que eu. Eu sei muito pouco, né? A gente investe no Tesouro Direto hoje. A gente tem uma reserva no Tesouro Direto e tudo mais, mas eu acho que o investimento é um meio, né?
um meio para poder ter um pouco mais de tranquilidade no futuro, se acontecer algum imprevisto, precisar de algum dinheiro rápido, né? Eu posso desfazer alguma aplicação e sanar aquela coisa mais imediata, né? E eu acho que investimento é um meio para você ter tranquilidade futura, né? Tranquilidade financeira, né? Acho que é isso. Ah, legal. Eu tô, assim, o Juliano já até sabe mais, a gente fica sabendo desses assessoria, né, para investir. Tem os bancos digitais agora, que eu nem sabia descobrir isso agora. O Juliano já sabia, eu falei, mas nem falou disso, né? Então, assim, aí eu acho que ele muito, mas ele não aplica os conhecimentos que ele tem, sabe? Na verdade, eu trabalho muito durante o dia, muito. E à noite eu chego em casa, já chego em casa tarde, né? Eu não chego em casa de 8 horas. Isso tem sido uma rotina. E como a gente não mora muito perto do nosso trabalho, essa é uma proposta que a gente quer fazer para o ano que vem, vender o nosso apartamento, comprar outro apartamento mais próximo do nosso trabalho para a gente ter uma qualidade de vida melhor. E aí até a gente tem uma organização do tempo também que facilite a nossa vida, né? Então, assim, a minha pergunta hoje, como começar? Por onde eu começo? Né? Legal. Como começa a investir, certo? Como eu começo, Legal. Bem como vocês comentaram, o investimento ele nada mais é do que um meio. Então, ele nada mais é do que uma ferramenta para te levar de um ponto A a um ponto B, encurtando o caminho, te dando velocidade. Então, o primeiro ponto se ele te leva do ponto A ao ponto B, você tem que saber qual é esse ponto B. Então, e vocês mencionaram algumas coisas que são bem interessantes. Em que sentido? Vocês querem, por exemplo, trocar de apartamento para ganhar qualidade de vida, para encurtar o tempo de viagem e ganhar isso em mais lazer ou mais descanso. E a minha filosofia, ela gira toda em torno da qualidade de vida. Por quê? Para que a gente quer dinheiro? Para alcançar uma qualidade de vida maior. Tanto no presente, quanto uma qualidade de vida no futuro. Logo, a gente tem que descobrir um ponto de equilíbrio entre o hoje e o amanhã. E uma coisa que a gente pode definir como qualidade de vida como sucesso financeiro, tendo foco na qualidade de vida, não adianta eu só ter condições de poder fazer o que eu quiser quando quiser. Eu tenho que estar apto a aproveitar essa minha habilidade de poder fazer o que eu quiser quando quiser. Por exemplo, se eu tenho um montante de dinheiro que me permite fazer o que quiser quando quiser e eu não preciso mais trabalhar por necessidade. Porém, minha saúde está ruim. Porém, eu vivo brigando com a minha esposa. Eu não me relaciono bem com os meus filhos. Ou eu não me sinto desafiado, não me sinto evoluindo, não me sinto crescendo. Então, tem alguns aspectos da nossa vida que dão condições para a gente aproveitar esse dinheiro de poder fazer o que quiser quando quiser. Então, na verdade, você conquista um montante financeiro que te dá a liberdade e você, ao mesmo tempo, tem que estar em condições de aproveitar isso. Você tem que estar em condições físicas, mentais, de relacionamento. Então, tem diversas áreas que tem que estar conversando entre si. E aí, tendo isso como foco, a gente começa um trabalho agora de entendimento de qualidade de vida para a gente. Qualidade de vida para mim é diferente de qualidade de vida para vocês. O que vocês definem como qualidade de vida na rotina? É poder ver um Netflix, é poder fazer uma musculação, é você poder sair para jantar tantas vezes por semana, é você, em tanto tempo, trocar um carro. Então, cada um vai ter sua definição de qualidade de vida na rotina. Porém, a gente começa com a clareza disso. Por quê? Quanto mais clareza a gente tiver, mais objetivos a gente vai ter, tanto na rotina, quanto de curto, médio e longo prazo. E esses objetivos que vão dar a ordem dos nossos investimentos. Afinal, o investimento ele é uma ferramenta para justamente encurtar o nosso caminho até aquele determinado objetivo. Então, eu não posso esperar, por exemplo, investir para a minha aposentadoria da mesma forma que eu vou investir, por exemplo, para realizar uma viagem daqui a um ano, ou um ano e meio, ou comprar uma casa ou trocar de carro. Então, a gente conseguindo separar muito bem nossos objetivos, defini-los de uma forma bem detalhada, isso vai facilitar o nosso trabalho de investimento. E automaticamente você já começa a ver o quê? Uma diversificação também de investimento, baseado em quê agora? Nos seus objetivos. Afinal, você está investindo para alcançar seus objetivos. Então, quanto melhor você definir, melhor vai ser a sua capacidade de tomar uma melhor decisão com relação ao investimento. Em que sentido? Por exemplo, eu tenho minha blindagem financeira. Minha blindagem financeira ela é composta de quê? De 2 itens. É uma reserva, que vai me permitir ter um fluxo de renda por tanto tempo, que vai ser o suficiente para me dar, que esse tempo vai ser o suficiente para eu conseguir reverter a situação. E, ao mesmo tempo, tem que ter uma reserva de imprevisto. Por quê? Por mais que eu esteja, às vezes, desempregado ou esteja faltando minha principal fonte de renda, a geladeira pode pifar, um cano pode estourar. Então, a gente não pode correr o risco de ter esse tempo que a gente tem
para reverter a situação, encurtado. Porque se ele é encurtado, a gente começa o quê? A sentir pressão, a gente começa a não ter mais, a não estar em condições necessárias para a gente lidar da melhor forma possível com aquela situação. E como o nosso foco é a qualidade de vida, então por mais que a gente perca a nossa principal fonte de renda, a gente está dando continuidade a todos os nossos planejamentos, todos os nossos objetivos. A gente não perde isso de vista. Então, eu não posso querer investir, por exemplo, para a minha blindagem financeira, que é composta da reserva de emergência e imprevisto, da mesma forma que eu vou investir, por exemplo, para a minha aposentadoria, ou para uma viagem, ou para comprar um apartamento, ou para trocar de carro. Então, quanto melhor for a sua definição desses objetivos, quanto mais criterioso for, melhor você vai conseguir selecionar seus investimentos. E aí a gente começa a olhar os 3 grandes pilares dos investimentos, que é rentabilidade, risco, liquidez. E tem uma perna muito importante que advém com a definição do seu objetivo, que é o prazo, que ele vai influenciar também nesses pilares. E aí, por exemplo, da blindagem financeira. Você sabe que você pode precisar desse dinheiro a qualquer momento. Você não sabe quando você vai precisar. E outra, você precisa contar com aquela quantidade de dinheiro que você tem ali, porque você não pode correr o risco de, quando precisar, ter menos. Logo, a gente pode ver que ela já impacta 2 dos 3 pilares. O risco, que tem que ser controlado, e a liquidez, que tem que ser alta. A liquidez é a facilidade que a gente tem de transformar o nosso investimento em dinheiro novamente para a gente. Então, essa facilidade ela tem que ser muito alta. Por exemplo, uma liquidez diária, no caso do Tesouro Selic. A gente pode resgatar a qualquer dia sem ter prejuízo, sem ter perdas no nosso patrimônio. E o risco controlado, porque a gente não pode correr justamente o risco, que é a probabilidade de acontecer algo que a gente não espera, que é justamente quando a gente precisar resgatar aquele dinheiro, ter uma oscilação de mercado e a gente agora está com menos do que a gente esperava. E isso não pode acontecer. Agora, com relação à nossa aposentadoria, é um objetivo mais de longo prazo. Então, será que eu preciso ter acesso a esse dinheiro no curto prazo? Não. Será que não preciso? Então, se eu abro mão da liquidez, eu estou esperando, então, aumentar minha rentabilidade. Ao mesmo tempo, será que eu posso me expor a um risco maior, já que é de longo prazo? Não. Não, é minha aposentadoria, não posso, não. Depende da sua idade, né? Se você estiver já próximo da aposentadoria. Perfeito, exatamente. Não, mas se você fosse aposentar um prazo maior, você pode aumentar sim o seu. Exatamente, perfeito. Porque investimentos de alto risco, eles exigem um prazo maior, porque justamente você tem o tempo necessário para conseguir contornar aquela situação. Então, às vezes você está num investimento, por exemplo, no mercado de ações. Você está fazendo um bom investimento, porém, o movimento de mercado, ele foi, naquele momento que você precisava resgatar, prejudicial para você. Agora, na média, foi super positivo. Se você pegar do ponto quando você começou até o ponto que você saiu, você vai ver que você teve uma rentabilidade muito acima do mercado. Mas teve algum ponto intermediário ali que, às vezes, se você precisasse resgatar, você poderia não ter um resultado tão bom quanto você gostaria. Então, justamente, quando a gente está falando de renda variável ou de investimentos de mais exposição ao risco, a gente também fala num prazo maior, justamente para a gente ter esse tempo de conseguir ajustar para a gente não sair perdendo e sair ganhando, que é o nosso objetivo, afinal de contas. A gente se expõe ao maior risco, esperando o quê? Um maior retorno. Se a gente abre mão da liquidez, a gente espera o quê? Um maior retorno. Então, quando a gente define nossos objetivos e a gente entende o prazo deles, a gente entende a necessidade de resgatar ou não, a gente entende a necessidade de poder contar com aquela certa quantia ou não, a gente começa a ter uns filtros e com isso a gente consegue criar uma cesta de modalidades de investimentos que a gente selecionou para aquele nosso objetivo. E dessa cesta, já tendo seguido esses nossos filtros, a gente vai escolher agora o que melhor rentabiliza a gente. Porque você já determinou se você vai precisar ou não resgatar todo dia ou não, se você vai precisar ou não ter um risco controlado, e por aí vai. E aí, com isso, a gente começa a investir de uma forma mais eficiente. Em que sentido? Você investe o recurso, aquele exato recurso, naquela exata modalidade, expondo ao risco necessário, nem a mais, nem a menos, tendo uma liquidez necessária para aquele objetivo. E aí, dessa forma, você está otimizando a sua estratégia de investimento. Você está fazendo valer mais o seu recurso, porque você está dando agora a devida atenção para cada um dos seus objetivos. Então, você não corre risco à toa, você não corre risco, você não faz uma escolha que pode penalizar a sua rentabilidade. Você está sempre agora olhando objetivo a objetivo e aumentando sua eficiência, que é no caso de alcançar esse objetivo que você quer. Então, por onde começa o investimento? Lá atrás. Quanto melhor você souber o que é qualidade de vida para você, quanto melhor você definir os seus objetivos, melhor vai ser a sua tomada de decisão com relação aos seus investimentos.
Porque você vai saber agora identificar se o mercado de ações vai apresentar uma oportunidade ou não. Se tesouro direto vai ser uma oportunidade ou não. E sempre respeitando o seu perfil de investidor. Mas o seu perfil de investidor é dinâmico. O meu perfil de investidor, vamos supor, 20 e poucos anos, vai ser diferente do perfil de investidor de uma pessoa com 30, 40 anos. Às vezes essa pessoa com 30, 40 anos já tem mais responsabilidade, já tem uma casa para cuidar, já tem filho para sustentar. Então, ele precisa ter um certo recurso sempre ali disponível, porque ele tem gastos fixos altos. Enquanto que uma pessoa mais nova, não. Então, ela pode ser mais arrojada, porque ela tem um tempo maior para conseguir administrar essa situação e recuperar, enquanto que a outra pessoa tem menos. Então, quanto mais responsabilidade a gente vai ganhando, quanto mais a gente vai criando gastos fixos, a tendência é a gente ir migrando de risco, né, com relação aos nossos investimentos. Uhum. E tudo isso começa sempre lá atrás, focando na qualidade de vida e sabendo identificar bem os nossos objetivos. Eles que vão dar a ordem dos nossos investimentos. Faz sentido? Totalmente. Mas... Eu acho que para você até dar o primeiro passo para investir, acho que o primeiro ponto é a gente organizar a nossa vida financeira. Né? Saber. Mas eu pensava assim, esse dinheiro não vai fazer falta. Vou procurar um investimento aí legal, não estou preocupada se eu vou perder, se eu vou ganhar aí. Uhum. O que eu invisto? Vai ser bom? Pode ser, posso deixar lá por muito tempo. É um dinheiro que não vai fazer falta. É um dinheiro que eu estou contando se eu posso perder. Porque existe isso também, né? Sim, você pode ter um dinheiro que não, né? Não é muito e também você pode querer, sei lá, arrojar, fazer um investimento mais... A questão é que aí vai depender da sua estratégia. Porque investir por investir, investir para ganhar dinheiro, quando a gente investe por investir ou a gente está focado em ganhar por ganhar dinheiro, a gente acaba se boicotando no meio do processo. Porque a gente acaba não tendo a motivação, que não vai gerar disciplina, que não vai gerar consistência. E a consistência que vai fazer a gente chegar no nosso objetivo. Não existe uma fórmula mágica que da noite para o dia a gente consegue, de repente, chegar no nosso objetivo. É ali, no dia a dia. Então, quando você não está vinculando a sua estratégia a algo que é essencial a você, que realmente você quer, o que realmente vai trazer qualidade de vida, a tendência é você se boicotar e acabar quebrando esse seu segmento ao longo do caminho. Então, essa sua estratégia de pegar uma parte que não é importante e colocar em alto risco, na verdade, não é que ela não seja importante. O papel dela ali é fundamental para quê? Essa pequena parte que não é importante, ela vai justamente ser a responsável por dar picos no seu patrimônio. Uhum. Como que seria elaborada essa estratégia? Você tem uma grande parte do seu patrimônio de uma forma mais segura. E aí você pega essa pequena parcela e coloca em alto risco. Se você perder essa parcela, você equalizou, você criou uma carteira na qual a rentabilidade da parte mais segura consegue repor caso você perca na de alto risco. E caso a de alto risco dê certo, ela vai explodir de rentabilidade e com isso vai te dar um salto de patrimônio. Então não é que você possa perder. Na verdade, o papel dela está sendo acelerar mais ainda a sua trajetória, encurtando o caminho. É que ela não está dentro daquele principal que eu não posso perder de jeito nenhum e tal. Ali é isso mesmo, de você poder conseguir algo mais e acelerar mesmo. E aí a gente bate na tecla. Você quer acelerar para quê? Vamos supor, para aposentadoria mesmo. Vou investir um dinheiro para depois, sei lá, ganhar mais e, sei lá, investir na aposentadoria, geralmente. Mas aí o que você vai fazer quando se aposentar? Quando eu me aposentar... Quanto você vai precisar para se aposentar? Qual é o sei. volume que você vai precisar ter para gerar uma renda passiva para você? Que você não precisa mais trabalhar por ela. Ixi, não sei não. Entendeu? Aí a gente começa a justamente criar esses objetivos. Por quê? Se você pega um dinheiro e você coloca num investimento, esperando que de repente ele vire aquele bolão, que daquele bolão você vai conseguir fazer um bolão de objetivos, você não vai conseguir fazer nada. Assim, eu confesso que
a gente deixa, em razão da nossa desorganização, e eu sempre insisto com ela, que ela tem que parar de fazer pequenas despesas parceladas, que isso é uma falácia. Porque você tem a possibilidade de comprar X ou 10X, se você pagar parcelado, mas você fica refém daquilo. Né? Então, isso vai te impedindo de você gastar aquele dinheiro extra, e você gasta o dinheiro extra em vez de investir. E aí, esse é o grande problema do parcelamento. A grande questão do parcelamento, ele é uma criação brasileira. Né? É cultural. De geração de dívida. Se você tem uma parte da sua renda comprometida, que já não é mais sua, isso é uma dívida. E aí que entra a questão do parcelamento. Às vezes ele é bom e às vezes ele é ruim. Em que sentido? Quando você faz uma compra, porém você consegue um desconto superior ao custo do parcelamento, você está fazendo uma boa compra à vista. Agora, muitos lugares, por exemplo, você vai realizar uma compra. Aí você pergunta, tem desconto à vista? A pessoa, não, mas eu parcelo sem juros. O que isso quer dizer? Ela já embutiu no preço do produto o custo do parcelamento. Porém, ela não vai abrir mão daquilo mesmo se você pagar à vista. Então, o que você faz? Você trata isso como se fosse uma compra à vista. Você pega todo o montante e investe. E aí, todo mês, você paga aquela parcela. No final, você vai ter um saldozinho ali do seu investimento. E aí, aquilo é como se fosse o desconto que você teria. Então, às vezes, a gente não consegue fugir. Porém, realizando essas pequenas modificações nos nossos hábitos de consumo do dia a dia, a gente consegue fazer pequenos ganhos. Mesmo até quando tiver que parcelar. Mas isso já é uma outra questão. Né? A grande questão do investimento para a aposentadoria que ele estava falando é justamente, vamos supor que você é uma felizarda que vive até os 120 anos. E aí você se programou para ter a sua renda ali até os 100 anos. E dos 100 até os 120, o que acontece com você? Você já não pode mais trabalhar da mesma forma, você já não tem mais a capacidade de gerar renda da mesma forma. E aí é um risco muito grande a gente acabar ficando sem essa renda. Então, justamente, a gente pega um montante, a gente cria esse montante que ele sozinho é capaz de gerar a nossa renda. Então, mesmo se a gente não fizer nada, a gente vai ter aquela renda e a gente vai ter aquele montante intacto. Porque é ele que vai ser o responsável por gerar aquela renda para a gente. Então, a gente sempre vai poder contar com aquela renda. Independente de 110, 120, 130, 150 anos. Essa que é a ideia de você não correr risco já na terceira fase da vida. Entendi. E a gente tem que preocupar muito com isso, porque, assim, a aposentadoria pública é uma coisa que não vai te dar conforto. Aliás, cada vez vai te dar cada vez menos. Engraçado. Isso é uma coisa assim, eu já ouvi economista falar que a aposentadoria não vai acabar, a previdência, né, pública, e outros já falam que a gente tem que, que vai acabar. Então, sempre fica essa... A grande questão da aposentadoria hoje em dia do Brasil é que ela é uma aposentadoria solidária. O dinheiro que você coloca na sua aposentadoria pública não é o dinheiro que você vai ter acesso no futuro. O dinheiro que você está colocando hoje está sustentando quem está aposentado. Agora, se a gente tem uma pirâmide inversa já da nossa população, a gente vai ter muito mais aposentados do que quem está na atividade. Como é que vai funcionar essa aposentadoria solidária? Pois é, foi isso que aquele economista da Globo News estava comentando isso. Que são os nossos filhos que vai pagar a nossa aposentadoria. Hoje as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Exatamente. Então, assim... E não necessariamente o que o governo faz com esse montante é o melhor para você, Dirce. É o melhor para ele. No quesito de desenvolvimento da nação e tudo mais. Mas não necessariamente é o melhor para você. Então, obviamente, o que for de responsabilidade com relação à aposentadoria pública, a gente vai lá cumprir. O que é lei é lei. Agora, o que a gente puder dar menos para a gente conseguir focar na nossa estratégia pessoal, focada para a nossa qualidade de vida, é melhor. Porque você vai focar no que é importante para você. Não é o terceiro. Exatamente. Né? E aí, justamente também, a gente tem que... Aí que parte mais ainda essa importância de você entender o que você realmente quer. Você estava batendo na tecla de pegar um bolo e investir para aposentadoria. Se você não sabe qual é o volume que você tem que ter, se você não sabe em quanto tempo você quer alcançar, o que vai acontecer? Vamos imaginar aqui. Você não sabe qual é o bolo que você tem que ter no final. Logo, você não sabe se está chegando perto ou se não está chegando perto. Você não sabe qual é o prazo que você quer realizar isso. Então,
você não cria muita expectativa, você também fica lá meia boca, não fica muito motivado, não é muito disciplinado. Então, dessa forma, você acaba desperdiçando o esforço. E esse desperdício de esforço, ele é igual à postergação a prorrogação do seu objetivo. Porque quando você consegue identificar muito bem todos os seus objetivos, de forma eufemística falando, porque a gente nunca consegue definir realmente todos os nossos objetivos, mas quando a gente faz um trabalho bem feito, detalha de uma forma bem aprofundada, a gente entende muito bem o que é a nossa qualidade de vida e tudo mais, a gente, no nosso dia a dia, vai ficar mais atento para realizar o que vai trazer qualidade de vida para a gente. Que é aquilo que a gente vai estar agora com gana para alcançar. É aquilo que a gente vai estar motivado para alcançar. É aquilo que vai estar gerando a disciplina necessária, às vezes a tolerância para passar por um tempo turbulento para a gente chegar lá. Agora, toda vez que você for ao shopping, olhar numa vitrine e pensar em comprar uma bolsa, você vai ter essa contrapartida. Por quê? Se você quer comprar uma bolsa, você vai fazer daqui um objetivo para você. E aí você vai trabalhar por aquele objetivo. Esses impulsos que fazem você desviar do seu caminho, eles vão ser minimizados. Não é que você vai deixar de comprar a bolsa, é porque agora a bolsa ela vai ser trabalhada como um objetivo e não simplesmente um ato impulsivo. E aí, quando você coloca isso dentro de uma estratégia, você acaba aumentando a eficiência. Entendi. Então, por onde eu começo? Definindo objetivos, né? Você primeiro começa, na verdade, assistindo treinamento. Mas, tirando essa parte... Gostei. Tá bom. Aí, fazendo um grande resumo, entendendo, é necessário, nesse primeiro momento, uma parte meio tabu, uma parte meio subjetiva, que eu, inclusive, demorei muito para chegar nessa parte. Eu sou uma pessoa muito técnica. A minha formação toda foi voltada para investimento, voltada na engenharia, voltada em aplicação, número. E aí, de repente, eu me vi numa posição em que algo não fazia sentido, que era justamente essa capacidade de estar em condições de aproveitar o que você está conquistando. Então, no primeiro momento, essa parte subjetiva é justamente você entender o seu relacionamento com o dinheiro. O que ele significa para você? Por que você tem alguns atos impulsivos? Você tem que fazer essa imersão para justamente quando algo desse tipo for acontecer, você ter um freio. E aí, você identificando isso, você já vai começar a partir agora para a parte técnica, a começar a trabalhar a parte técnica. Que é o quê? Aprender a definir um objetivo financeiro. O que compõe um objetivo financeiro? Prazo, descrição detalhada, montante, relevância, prioridade. Porque agora você vai começar a estruturar todos os seus objetivos. Você vai começar a entender o que é qualidade de vida para você. O que é qualidade de vida para você na rotina. De nada adianta a gente querer alcançar objetivos no futuro se a gente está trocando o hoje pelo amanhã. E se você troca o hoje pelo amanhã, você não chega no amanhã. Então, você entender sua qualidade de vida hoje é uma forma de investir. Porque hoje em dia, 90% das pessoas não conseguem conquistar um objetivo que elas traçam. Então, você entender o que é qualidade de vida e focar nisso, por exemplo, trocar de apartamento para encurtar o tempo de trajeto para você poder descansar mais, para você poder aproveitar mais ou para você fazer qualquer outra coisa que seja com esse tempo. É um investimento na qualidade de vida. E isso vai fazer com que você fique mais motivado, tenha mais energia, tenha mais disciplina para chegar nos objetivos de médio e longo prazo. E aí você começa, então, a definir a sua qualidade de vida hoje. E aí a gente tem um primeiro ponto. Hoje, com a sua condição, como que você pode transformar nessas suas condições na condição ideal com a sua renda hoje? Se você acha que você está trabalhando muito, como que você pode compensar isso? Se você acha que está perdendo muito tempo no trânsito, como você acha que você pode compensar isso? Como que você pode pegar a sua situação hoje e transformar ela na ideal com relação à sua renda hoje? E aí, ao mesmo tempo, você vai estar definindo seus objetivos. Porque agora, quando você consegue migrar da sua situação hoje para a sua situação ideal hoje, você vai ter muito mais capacidade de trabalhar esses objetivos. Então, tudo isso, na verdade, é um investimento que você está fazendo, mas que não necessariamente é um investimento em ativo financeiro. E sim na sua capacidade de gerar resultado para você. E aí agora a gente tem um segundo passo, da sua condição ideal hoje, com a sua renda de hoje, como que você transforma isso na condição ideal dos sonhos para você. E aí justamente que vão entrar a definição dos seus objetivos, as suas estratégias de investimento, a sua disciplina para você seguir com essa estratégia, e como que você pode utilizar recursos disponíveis no mercado para você justamente gerar esses picos no seu patrimônio para você encurtar cada vez mais esse trajeto. Porque agora você, como já definiu sua qualidade de vida presente, futura, achou o ponto de equilíbrio, já está tudo focado
moldado para a sua situação, para os seus ideais, para a sua felicidade, agora a gente quer acelerar esse processo. Então, como que você pode utilizar, por exemplo, capital de terceiro, seja uma dívida, ou um cartão de crédito, ou um consórcio, ou um financiamento, para você ter alguma estratégia para conseguir dar pico no seu patrimônio? É possível a gente utilizar essas ferramentas de crédito para enriquecer com elas. Como que eu vou selecionar as modalidades de investimento disponíveis no mercado para encaixar com o meu objetivo, controlando sempre o risco exposto, para maximizar a eficiência da minha estratégia? Como que eu posso gerar renda extra ou gerar mais dinheiro para justamente ter essas injeções e fazer com que o meu patrimônio tenha picos? Agora, quando a gente define isso, a gente está pronto para pegar toda essa parte técnica e fazer um bom proveito dela, porque você já acertou a direção que você quer ir. Então, sempre que você pensar agora, devo ou não devo investir em ação, por exemplo? Foi um exemplo que eu usei com um outro aluno meu. Ele falou que queria investir em ação, 100, 200 reais, porque ele queria ter um retorno maior, porque ele queria no futuro poder largar o emprego e empreender. Então o objetivo dele não é investir em ações para ter um retorno maior. O objetivo dele, na verdade, é poder largar o emprego e empreender. Mas só que se ele bota 100, 200 reais no mercado de ação, às vezes isso vai demorar muito para ele conseguir chegar numa situação de sair do emprego e empreender. Então será que esses 100, 200 reais já não podem ser redirecionados ao longo desse processo para ele levar tanto o empreendedorismo quanto o emprego atual, ao mesmo tempo, a um certo ponto em que a empresa dele já consiga suprir o que ele ganha e ele sair? Isso não está mais condizente com o que ele definiu para ele como qualidade de vida? E aí você começa a controlar o risco exposto, você começa a entender como que as ferramentas disponíveis no mercado podem servir melhor a você, ao seu propósito. Você está ganhando o quê? Eficiência. E essa eficiência, ela advém da clareza do seu objetivo, da sua qualidade de vida e tudo mais. Então, são esses raciocínios que a gente vai pegando. Por exemplo, quero fazer uma renda extra para conseguir maximizar aí a minha velocidade. Tudo bem. Então, você tem algumas formas de conseguir renda extra. Você pode vender ativo, você pode vender tempo. Agora, tempo, será que vai impactar a sua qualidade de vida? Ou não vai? Como que você pode aproveitar isso? Olha como que você já começa a abordar diferente. Você tem algum ativo que você não está usando, que não faz diferença para você em termos de qualidade de vida? Que não vai fazer diferença? Você pode vender? Será que existe algum conhecimento seu que você pode empacotar e comercializar isso para uma outra pessoa que pode ajudar uma outra pessoa? Às vezes, no seu trajeto rumo ao trabalho, não tem alguma coisa que você possa fazer para já te gerar uma renda extra? No seu trabalho, será que as pessoas elas estão numa situação um pouco mais desconfortáveis, e aí você pode trazer alguma coisa para melhorar a sensação delas, a experiência delas naquele local, e com isso ganhar? Olha como que você agora começa a pensar na questão da renda extra para potencializar seu patrimônio sem impactar a sua qualidade de vida, sem tirar a qualidade de vida de você. Não simplesmente, vou trabalhar, vou fazer dupla jornada para ganhar muito dinheiro, para investir e me aposentar. Isso não é sustentável. Com certeza. Até porque você gerar uma carga extra de trabalho, você não sustenta por muito tempo, né? A gente tem limitação, né? Exatamente. E aí você começa justamente a ter essa visão mais macro da sua situação, justamente quando você começou a ter clareza e a definir bem seus objetivos. E nunca perder de vista o fundamento da questão. Que o sucesso financeiro ele vai vir como consequência. Acho que é realmente isso daí, o João. A gente tem que saber o que a gente quer, né? Aí depois ver o que eu preciso para poder alcançar aquilo, né? Uma vez, até uns anos, a gente até chegou a conversar com um consultor financeiro. Não, esse negócio já tem me perseguido há muito tempo. O ano passado, uma aluna minha falou assim, eu tô com um consultor financeiro legal. Aí eu conversei com ele, aí foi que ele virou para mim, mas você não precisa de um consultor, porque você tem conta no Santander e eles são ótimos. Então, assim, ele não me atendeu, né? Então, assim, a gente sabe que precisa melhorar isso, mas, assim, né, a gente está tentando. Isso que o João falou, essa questão que você tem um olhar mais macro, e é importantíssimo. Eu acho que você precisa ter isso. Mas eu tenho um olhar muito macro. Não que não precise, Eu tenho consciência disso. Tá vendo? Acho que não. Você não faz o que ele colocou da questão do direcionamento. Verdade. Né? É verdade. E aí surge, na medida que há uma folguinha, o que mais tem é oportunidade para gastar, né, Bruno? Uhum. O que mais existe nesse mundo
A Dirce gosta muito de fazer cursos de aperfeiçoamento. Ela faz direto, ela gasta anualmente uma grana violenta com cursos. Então, assim, o professor top Europa vem cá, eu quero ir lá, eu quero fazer o curso dele, eu quero assistir. Agora, não se esqueça que a sua profissão é um negócio. Mas eu ganho dinheiro com isso, né? Tá? Não, eu não estou dizendo que você deve deixar de fazer. Uhum. Eu só estou dizendo que você deve planejar os seus investimentos. Assim, claro que educação, conhecimento é uma coisa que não tem preço, né? Até porque você gosta muito do que faz, né? Gosto. Mas eu acho que saber ponderar qual o nível de gasto que você vai ter ao ano, para poder se manter atualizado e tudo mais. Porque assim, surgiu um curso. Aí vem um amigo e fala, vamos fazer? Vamos. Eu não posso ficar para trás. Aí tem que ir lá comprar uma passagem de última hora para poder viajar e fazer esse curso, é hotel e tudo mais. Eu gosto de estar à frente, eu não gosto de estar atrás. Mas, assim, é o que o João falou. Você olha, faz o seu planejamento anual, o que você gostaria de fazer de atualização e tenta encaixar isso dentro do seu projeto. Né? Mas é muito engraçado, porque quando eu estou fazendo, às vezes, um curso caro, aí eu falo, não, quando acabar o curso, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir. Aí parece que o dinheiro não vem. Quando eu tô fazendo o curso, aí aparece o dinheiro, entendeu? É muito engraçado isso. João. Então a regra é gastar o máximo para ganhar o máximo. O seu resultado é zero. Você vai nadar, vai na Não nada. Não nada. Às vezes ela me pergunta assim, posso comprar isso? Eu falo assim, é você quem sabe. Eu não vou dizer o que você faz com o seu dinheiro. Você tem que avaliar se você deve gastar ou não. Não é nem se precisa ou não precisa. É que você tem a visão se você deve ou não gastar, e não eu. Aí eu sempre chego à conclusão que eu devo gastar. São problemas, tá? O legal é que eu estou reparando, Dirce, que você tem um estilo de pular de um objetivo em um objetivo. Só que esse objetivo é sempre de curto prazo. Por exemplo, surgiu uma oportunidade de fazer um treinamento. Aí você vai lá e faz. Você está com dinheiro na mão, você quer realizar uma viagem. Aí você vai lá e realiza. Isso. Mas o que está acontecendo nisso tudo? Olha, uma vez ele me perguntasse disso, quando você ganha? Eu falei, não sei não, mas acho que eu ganho bem, porque eu pago as contas. Um amigo meu disse o seguinte, olha, eu ganho muito bem, mas eu gasto ótimo. Eu falei, eu ganho muita grana, mas eu gasto um absurdo. Então, eu acho que não sou eu quem tem que dizer para você se você deve fazer um curso. A questão é que você está sempre vivendo um objetivo de cada vez. Daí, quando a gente dá esse passo para trás, entende a nossa situação, identifica os nossos objetivos. Um objetivo seu pode ser, por exemplo, ter uma cota para fazer cursos anual. Não tem o menor problema. Mas agora, quando você define todos os seus objetivos, você trabalha eles ao mesmo tempo. Às vezes, você pode acabar postergando a realização de alguns objetivos. Porém, você vai concretizar muito mais. Hoje em dia, você só concretiza um objetivo em um objetivo. E, ao mesmo tempo, você, às vezes, está deixando de lado a sua blindagem financeira, está deixando de lado uma reserva de aposentadoria, às vezes mais robusta, que às vezes você gostaria de ter. E quando a gente trabalha tudo isso de forma concomitante, por mais que você demore um pouco para alcançar, você está trabalhando todos. Você não está deixando nenhum para trás. Isso advém da sua clareza, da sua definição. E aí o seu planejamento, a sua estratégia está definida para você alcançar aquilo. E você vai alcançar. Com certeza. Quando você define, você... Você lembra quando você estava trabalhando fora, lá no Tocantins, em que você conseguiu juntar dinheiro? Não, quando eu estava na faculdade. Na faculdade. Desde a época da faculdade, eu fui antenada com esse negócio, assim, eu cuidava melhor do meu dinheiro. O que acontece? Eu casei, aí ele começou a cuidar das minhas contas, aí eu passei a não saber mais, entendeu? É que você entregou para mim uma responsabilidade que você não pode transferir. Porque, assim, eu nunca vou dizer para você faz isso, não faz aquilo. É você quem tem que dizer o que eu quero fazer e fazer por onde. Né? E cumprir passo a passo para você chegar onde você Então, quando eu cuidava da minha conta, aí eu fazia investimentos, eu investia nas coisas. Aí, como eu meio que larguei, eu não sei mesmo. Se você me perguntar quanto que eu tenho, eu não sei. Só vou passando cartão
vai acontecendo. Ela nem... Aí por isso que eu pergunto para ele, porque ele sabe, né? Aí quando eu pergunto, como é que tá movendo o consultório? Ela, a gente tá devendo quanto? Eu falei, não tá devendo nada, mas tá começando a ficar normal. Legal dessa questão da clareza e do objetivo, a gente pode até interpretar, porque algumas pessoas, às vezes, elas falam, não, eu sei o que eu quero. Eu quero um carro, eu quero uma casa X. Agora, será que ela quer aquilo? Ou será que as pessoas ao redor, família e ídolos e tudo mais, fazem uma pressão em cima dela para ela ter aquilo? Uhum. Por isso que essa parte subjetiva também é importante, porque para você entender o que é importante para você como pessoa. Porque quando você entende isso, a tendência natural é você não desperdiçar esforço. É isso que eu tava falando, é legal, porque quando você tá ali cuidando do seu dinheiro, você vai lá na sua conta, tira o extrato, você sabe, aí você começa a pensar, vou investir, vou fazer isso, que era o que eu fazia antes. Uhum. Eu vou investir, nossa, tal, legal, não, então mês que vem a minha meta vai ser tanto para eu colocar no tal investimento, e aí você vai criando, é como você falou, né? Você vai fazendo seus objetivos, mas não de forma, eu fazia, mas não de forma organizada. Uma coisa interessante quando você falou assim, no projeto, eu quero trocar de carro em tal época, né? Quando você compra um carro, especialmente um carro novo, assim, qual a melhor época de eu vender esse carro para eu poder não ter tanta desvalorização e estar sempre com um carro novo na mão, né? Uhum. Lá é o período de 2 anos, é o período de 3 anos, 4 anos. Poxa, mas 4 anos já vai ser muito longe eu vou ter um gap muito grande entre o meu na hora de vender e o que eu vou precisar colocar para pagar a diferença, né? Uhum. Então, assim, é uma dúvida que eu tenho, especificamente com relação ao momento da venda, né, do carro. Mais importante do que a compra, para mim. Assim, até quando a relação custo-benefício justifica eu vender agora, trocar ou trocar daqui a um ano, né? Porque carro é despesa. Carro é despesa, né? Você só perde o tempo todo com ele. Saiu da concessionária, aí tem a desvalorização anual. A gente tinha no passado 2 carros. A gente decidiu, a partir do momento que ela passou a trabalhar na mesma rota que eu faço, Perto dele. a gente decidiu ter um carro só, porque a gente vai e volta do trabalho juntos. Então, eu preciso ter 2 IPVAs, eu preciso ter 2 seguros, né? E 2 valorizações. Legal. Com relação ao carro ser somente despesa ou somente perda de patrimônio, existe aí um porém. Aí que entra também a nossa capacidade de olhar macro e justamente identificar essas oportunidades, que às vezes a gente precisa de uma certa criatividade. Por exemplo, se o carro for ferramenta de trabalho, se você, através do carro, gerar uma renda por mês que seja superior ao gasto que você tem com ele, é um investimento. Para a gente é essencial, porque não existe a menor chance de a gente usar o metrô, por exemplo, aqui em Brasília. No caso de vocês, o carro é qualidade de vida. É qualidade de vida. Assim, o que eu gastaria com transporte público é mais do que eu gastaria com a gasolina, por exemplo. Então, eu tenho convicção de que eu tenho que ter um carro para ir voltar ao trabalho e vou passear. Então, a gente tem um carro que a gente faz tudo, mas eu tenho convicção de que é necessário ter um carro sempre novo, que não dê defeito, um carro que eu possa viajar com ele para onde for. Essa questão de quando trocar, ela varia muito de modelo para modelo, porque tem uns modelos que desvalorizam absurdamente rápido e tem outros que já têm uma tendência de manter preço. Você vê muito isso, por exemplo, Mercedes. Mercedes é uma marca que tende a manter um preço alto aqui no Brasil. Peugeot é uma marca que desvaloriza absurdamente. Todo mundo fala, Citroën mais ainda, né? Citroën mais ainda, exatamente. Então depende do modelo. No caso, esse estudo teria que ser empírico, você tendo um ciclo de troca. Aí você saberia avaliar quando que seria o melhor momento. Mas aí, como que você avaliaria isso? Você iria pegar depreciação, você ia pegar custo com manutenção naquele período, custo com gasolina. Então, justamente, você teria que fazer esse estudo empírico. Agora, a linha de depreciação do modelo, talvez a gente consiga até encontrar na internet uma previsão. Não é muito difícil, não. Agora, para você, porque depende se você roda muito, se você não roda muito. Às vezes a pessoa com aquele carro, no mesmo tempo, vai depreciar muito mais o carro do que você. Então, por isso que não tem como ter uma resposta de bate-pronto com isso. É realmente um estudo empírico, que aí você vai tirar a sua conclusão.
Bom, e agora voltando à questão do investimento, a partir do momento em que você define objetivos, está dentro do seu escopo fazer uma avaliação do que tem no mercado hoje e para saber o que seria, o que aparentemente traria uma maior rentabilidade ou não? Sim. Dentro do seu curso você ensina isso? Uhum. O treinamento, ele justamente, ele vai desde o começo mesmo, ou seja, abordando a parte subjetiva, porque eu acho que ela dá uma direção tão grande que essa direção vai ser a responsável pela eficiência da sua estratégia no futuro. Então a gente começa passo a passo. Então a gente começa vendo primeiro sua relação com o dinheiro. Depois a gente começa vendo como que você identifica o que é qualidade de vida presente para você. Por quê? A gente entende essa relação justamente para conseguir quebrar alguns vícios que a gente tem no dia a dia. Aí a gente define o que é qualidade de vida para a gente no presente, para justamente a gente conseguir ter a capacidade de tolerância, ter a motivação, ter a disciplina, para conseguir colocar o planejamento em prática e chegar onde tem que chegar. Aí depois a gente começa a definir então os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo financeiro. E aí a gente começa a ver algumas ferramentas para isso, de orçamento doméstico, de mapa de vencimento, e entre outras ferramentas para auxiliar nesse trabalho. Depois disso, a gente entra a fundo para entender dinâmicas do dinheiro de terceiro. No caso, dívida, crédito, negociação do dia a dia, como que eu posso utilizar essas ferramentas agora ao meu favor, e não somente pagar para esses terceiros. Vendo isso, a gente entra numa parte que é entendendo como que funciona a dinâmica dos investimentos. A gente vai ver o que é uma taxa de juros, a gente vai ver o que é Selic, a gente vai ver o que é CDI, a gente vai ver o básico de matemática financeira. Não que você vá aplicar isso no seu dia a dia, porém você precisa entender como que funciona isso, para justamente você ter capacidade analítica para quando alguém te apresentar uma oportunidade ou não, depende, você saber identificar se é uma oportunidade ou não, e não ir às cegas, simplesmente acreditando na pessoa. Seja gerente, amigo, primo, seja lá quem for. Uhum. E aí, com isso, a gente dá o primeiro passo agora no mundo dos investimentos, no que se diz respeito a investimento financeiro. Então, a gente vai entrar agora em renda fixa. Dentro de renda fixa, o que a gente vê? A gente vê título público, todos os títulos. A gente vê técnicas avançadas de investimento dentro do tesouro, para ver como que a gente pode, às vezes, alcançar uma rentabilidade, por exemplo, no mercado de ações dentro do tesouro. A gente vê CDB, a gente vê poupança, previdência privada, a gente vê LCI, LCA, debentures, que são títulos empresariais, a gente vê CRIs e CRAs também, que são títulos empresariais. Depois a gente parte para mercado de ações. A gente vai entender o que é o mercado de ações e vai ver uma estratégia básica de como operar no mercado de ações com uma estratégia positiva que vai te dar retorno a longo prazo. Porém, de uma forma mais básica. A gente não vai entrar muito a fundo, porque a ideia do treinamento é justamente pegar do zero e levar a pessoa até uma estratégia, um plano de ação bem definido. Se eu for entrar muito, vai demorar muito e às vezes eu acabo perdendo a pessoa e às vezes o problema dela era outro, então a gente acaba distanciando aí. Porém, eu apresento uma técnica básica que dá resultado. A gente vê fundos de investimento, seja fundo imobiliário, seja DI, seja multimercado, seja ação, no caso, balanceados e não balanceados. A gente vê como selecionar um fundo, o que a gente tem que prestar atenção ou não para selecionar um bom fundo de investimento. E tudo isso a gente vai aprender a olhar e é justamente conseguir utilizar os nossos filtros com relação aos nossos objetivos e saber onde cada modalidade dessa vai se encaixar. Se a gente vai precisar de alta liquidez ou não, se a gente vai precisar de uma maior exposição ao risco ou não, se a gente está precisando focar na rentabilidade ou não, dependendo do prazo ou não. Então, a gente vai ver todas essas modalidades e como encaixar isso às nossas necessidades. E aí a gente finaliza com a parte de como fazer renda extra. E como a gente tomar cuidado no nosso planejamento para evitar falhas, às vezes catastróficas. Como que a gente faz para amarrar, dar aquela polida final no nosso planejamento, no nosso plano de ação. E aí como que a gente encaixa o poder da renda extra, o poder do mais dinheiro para dar esses saltos no nosso patrimônio. Previdência privada de banco, que não seja de instituições, no seu caso, por exemplo, a sua empresa, elas tendem em termos de rentabilidade, elas tendem a ficar para trás em relação a outras modalidades de investimento. Mas aí depende justamente do que você define como objetivo, porque a gente tem uma vantagem, por exemplo, na Previdência, que ela serve como, por exemplo, um seguro de vida.
acochambrado. Ela não entra naquela questão da sucessão. Você não precisa. O seu dependente ele já tem acesso direto, por exemplo, à previdência, sem passar por essa burocracia. Então, seu objetivo é você construir uma reserva e, ao mesmo tempo, dar uma certa segurança a um filho, às vezes, por mais que você sacrifique um pouco a rentabilidade, seu objetivo é justamente dar essa segurança. Então, ele se encaixa na sua estratégia. Aí que entra também, o detalhe de a gente entender a nossa situação. O seguro, ele é um business como qualquer outro. Então, a empresa, a seguradora, ela precisa ter lucro. Sim. Por definição, não é vantajoso para você financeiramente ter um seguro. Uhum. Porque você está dando lucro para a empresa. Mas qual que é a diferença? Quando algum incidente ocorre com a gente, estou falando na média, a pessoa ela não vai ter o capital necessário para arcar com aquele episódio. Se tivesse os objetivos, né, organizados, né? Às vezes não estou nem falando de ter a questão do objetivo. Às vezes você está até trabalhando seus objetivos. Porém, vamos supor que você teve um câncer e essa doença gerou 100 mil reais de despesa aí para você num espaço de um ano. Se você não tivesse um seguro de saúde, você teria que arcar com isso. Agora, estatisticamente falando, para você não vale a pena, financeiramente falando, ter um seguro, porque você está repassando o lucro para a empresa, o lucro dela, a diferença nessa margem. Então, por que você não fica com essa margem? Porque você não tem a capacidade de, quando ocorrer um episódio desse, chegar com o capital necessário. Então, pessoas que têm, por exemplo, muito dinheiro, é muito comum elas não fazerem seguro de carro. Porque quando dá um prejuízo muito grande, elas têm o capital e para elas não vai fazer diferença. Mas agora, o valor que elas deixaram de pagar ao longo com esse seguro já foi mais do que o suficiente para ela conseguir isso de volta. Mas ela tem a capacidade de poder arcar com isso a qualquer momento quando ocorre. É só em termos de estatística. Entendi. Uhum. Entendi. Agora, na grande maioria, não é o caso, então a gente faz no seguro, porque isso aí é seguro. Né? Então, dá tranquilidade, dá segurança, dá a capacidade de continuar com toda a sua estratégia, todo o seu planejamento. Uma coisa que eu costumo falar, e ainda bato bastante nessa tecla de treinamento, é na parte de negociação. Então, assim, vocês viram que vocês perderam a monitoria. Manda um WhatsApp, manda uma mensagem. Vai que rola. Uhum. Aí eu faço outro bate-papo desse com vocês. O não a gente já tem, né? Fica calado. Porque uma coisa vocês podem ter certeza, eu vou sempre estar tentando ao máximo conseguir atender e dar a maior qualidade possível para os meus alunos. Uhum. Então eu sou muito aberto nesse sentido. Manda uma mensagem, cara, tem tempo, não tem estresse, eu vou fazer. Agora, se eu não puder, eu vou falar, não vou poder, mas a gente pode marcar uma outra data, por exemplo. Certo. Uhum. Entendi. Porque assim, o legal mesmo é aprender um pouco, né? Porque você contratar um consultor para ele fazer isso para você, você vai estar terceirizando. Se o cara não tiver lá amanhã, e é caro. Exatamente. E também é um desvio já de recurso que poderia estar sendo utilizado para os seus objetivos. Isso. Legal. Bacana, João. Obrigada, viu? Você colocou algumas coisas que são extremamente importantes, né? Porque ter uma relação boa com o dinheiro, eu acho que é o que importa, né? A gente não pode ser escravo do dinheiro. A gente, afinal de contas, a gente trabalha muito. O dinheiro, assim, ele vem com muito esforço. E a gente precisa fazer com que esse dinheiro não sirva como mais uma razão para você ter uma limitação adicional no seu dia a dia. Então, assim, é legal você ter aquilo que você quer comprar e tudo, porque aquilo traz uma qualidade de vida para você, né? Então, o que a gente falou do apartamento mais próximo, né? Do carro que é algo necessário, né? E tudo mais. Acho que essa visão para você fazer a partir dela, fazer o planejamento, eu acho que é o que importa, porque eu tive um avô que em um certo momento da vida dele ele conseguiu acumular muita coisa, muita, mas ele morreu porque ele não geriu nada e as coisas foram acabando, e incrível que ele sempre foi uma pessoa muito segura, né? Na verdade ele é avarento. E o meu pai, assim, claro, meu pai é uma pessoa maravilhosa, assim,
Porque eu acho que se ele fosse seguir o exemplo dos pais dele, a relação do dinheiro que o meu avô tem, ela é muito nociva. É muito nociva. Aquilo acho que trouxe um mal enquanto ele vivia tão grande, que acho que se ele soubesse o quanto seria melhor viver sem tanta avareza, ele próprio mudaria de opinião com relação à sua rotina, né? E já meu pai tem uma situação que ele é muito refém das coisas, assim. Ele tem alguns imóveis de aluguel, né? Agora, nessa crise, ele tem um imóvel e sempre as pessoas brigavam para alugar. Ele está 2 anos fechado. Imagina um prejuízo de 2 anos fechado, né? Então, ele sente uma necessidade de guardar dinheiro e não gastar, porque a renda dele caiu bastante. Então, acho que se ele tivesse diversificado um pouco, se ele tivesse feito alguns investimentos assim, por segurança, né? Ele não estaria tão refém. Claro que hoje ele vive do que ele acumulou, né? Mas ele tem esse medo, essa incerteza que ronda o dia a dia dele, né? Então eu não quero viver isso, eu quero ser o senhor da minha gestão, entendeu? Eu não quero que os outros me tragam medo. Para tomar uma decisão, eu não quero que os outros digam, olha, cuidado, não sei o quê. Não quero ninguém dizendo nada disso para mim. Eu poder comprar, eu acho que é uma satisfação muito grande. Ainda que eu não compre, mas eu falo assim, olha, eu estou numa situação que eu até posso comprar aquilo ali. Se eu quiser, eu vou lá e compro, né? Aí eu sempre seguro um pouquinho também, peguei um pouquinho do meu pai, né? Falei assim, deixa passar um pouco, quem sabe a vontade passa. Isso aí. Eu ganhei um pouco nesse aspecto. Foi. Sério. Não, porque você não pode viver assim também, achar que é tudo pro futuro e você não viver o presente. Tem uma coisa legal que a Diz fala assim, eu vou comprar um carro dessa cor. Poxa, esse carro não vai vender nunca. Eu falei assim, eu tô comprando um carro para mim, não é um carro para os outros. É porque é felicidade também. E eu acho que isso que você falou, achei bem legal, de você estabelecer metas, porque realmente, se você não estabelece, você vai gastando, você não tem, você não sabe, vai, tá tudo bem, e aí chega uma hora que você pode assustar, nossa, agora eu não tô podendo mais trabalhar, já não tô mais... Então, a capacidade de fazer dinheiro, ela diminuiu, né? Então, isso é legal, e quando a gente estabelece, as coisas acontecem, e é legal. Porque uma vez eu ia trocar de carro e eu tinha um carro bem baratinho e eu queria um carro bem caro. E aí o Juliano falava, mas eu não vou te ajudar a comprar não. Fui, pesquisei na internet, tal, vi todos, eu sei que rapidinho eu consegui esse dinheiro. Aí todo mundo, mas você queria trocar um, você já foi por um outro? Eu falei, pois é, mas então, é isso. Quando você estabelece o objetivo, eu fico brincando. O dinheiro, ele só de você ir lá no banco contar ele, parece que ele já melhora os rendimentos. Era muito engraçado. Então, eu achei muito legal isso que você falou. E assim, eu vou procurar agora melhorar nesse sentido. A gente já tentou uma vez, viu? Vamos ver agora se vai. Agora vai. Vai sim, com certeza. Mas esse enfoque que o João trouxe, ele está sendo colocado agora pra gente, né? Dessa forma, sim. Dessa forma, está sendo colocado agora. E faz sentido, sim. Porque às vezes eu só pensava assim, não, porque eu tenho por causa da aposentadoria, porque eu preciso para aposentadoria e tal. Aí às vezes até brinco com ele, a gente nem sabe se a gente chega até a aposentadoria, né? Ficar só em função do dinheiro para aposentadoria, né? Brincando. E eu também não queria ficar só com esse depósito mensal que eu faço lá na minha conta, porque como é por capitalização que eu coloco, vai direto para o meu CPF, né? Então, eu estou tendo dificuldade nisso, de juntar algo a mais para poder fazer frente às despesas que eu vou ter, e que eu quero ter na frente, né? Para comprar, sei lá, o upgrade da casa, trocar o carro com certa frequência e tudo, né? Eu acho muito legal isso, assim, a forma com que você colocou, achei muito bacana, bem objetiva e isso, né, qualidade de vida, e não deixa de ser felicidade, né, de você realizar algo que você, e sem a dor da dívida, né, sem falar, nossa, que legal, tô comprando uma coisa bacana, que legal, vou fazer uma viagem bacana. Saber que pode fazer, sim. Isso é muito legal. Sem culpa, né, porque às vezes as pessoas, né, ficam pensando assim, vou guardar. Não, eu já guardei para isso, né. O legal é que dentro do treinamento a gente usa uma definição de felicidade como sendo frequência de coisas alegres na sua rotina. Isso mesmo, que bacana. E aí, às vezes a pessoa acha que ela é mó feliz. Não, moro no apartamento X, no bairro X, tenho carro Y.
mas ela não tem frequência de alegria. Realizar metas, você colocar aquele ok lá é muito legal. Isso traz felicidade, né? Aquela aspiração do ser humano, essa necessidade, eu acho isso muito Esse ano foi um ano que a gente não conseguiu tirar tempo pra gente, né? Esse ano a foi gente tão trabalhou puxado, demais. foi muito puxado. A gente não teve uma viagenzinha em fim de semana, porque a gente... Mas já foi uma meta estabelecida no início do ano. Eu chegava em casa tão cansado, que a gente entrava na sexta-feira no apartamento e nem descia escada. Não e nem também na trabalhando em casa. Queria comida, pede a comida, entrega. Assim, eu só vou sair de casa na segunda-feira. Mas, ó, eu tô muito feliz, porque no final do ano passado eu tinha estabelecido essa meta pra mim, né? Que eu iria focar muito, que a gente não iria viajar porque eu estava terminando o doutorado e tal, então eu já tinha focado que meu ano ia ser assim. E aí a gente foi e tal, mas foi muito legal. Eu falei que esse ano foi o ano dos investimentos. Mas o ano que vem agora é ano de colheita, né, Dirce? Foi excelente, foi ótimo, achei assim bacana. Acho que... Tô animada, já quero começar lá o curso. Esse contato aqui, assim, sem sequer aberta a página do curso, assim, já deu uma diretriz bem legal. Né? Foi um prazer, gente, estar com vocês aqui. Eu gosto desse contato pessoal. E eu gosto desse contato justamente para quebrar essa barreira, de conhecer, de ter, por mais que não seja pessoalmente, é ao vivo. Então, é importante. Mostra esse carinho, esse cuidado. E eu vou estar sempre disponível, acessível ao toque de um WhatsApp. A gente marca uma reunião quando puder. Pode contar comigo. Hein? Nós agradecemos, então. Muito obrigada, João. Sucesso. Valeu, gente. Foi um prazer. Um abraço, João. Abraço. Muito obrigado. Tchau.